Olá, querida família, a graça e a paz de Cristo. Eu sou Andréa Faulhaber, eu trabalho com os canais Volte ao Lar, que te convidam à essência de Deus e à prosperidade espiritual, a prosperidade relacional dentro da sua casa, da sua família, do seu emprego, da sua história. É, na verdade, um convite à essência daquilo que Deus tem para nós. E neste dia eu quero conversar com você sobre sua família e a igreja. Eu tenho recebido relatos frequentes, com muitas lágrimas e muita tristeza, de pessoas que dizem: o meu filho, a minha herança espiritual, ela está se distanciando da casa do Senhor. Isso é uma dor muito grande para muitas mães e pais. Eu quero te ajudar a construir um relacionamento entre sua família e a igreja que seja entregue ao Altíssimo, e de que maneira que você não tenha mais esse receio, esse medo de que a sua casa esteja distante do Senhor. Em primeiro lugar, eu queria estimular você a pensar como Ana, mãe de Samuel. Um dia, você já conhece essa história, Ana não podia ter filhos, e no momento em que o Senhor abriu a sua madre, a primeira oferta, a primícia da sua história, que era aquele filho que viria para honrar ali a sua trajetória, o seu legado nessa terra, em um tempo em que as mulheres eram reconhecidas pela herança familiar que construíam entre seus muitos filhos. Ana diz: Senhor, se eu conseguir ter um filho, eu vou trazê-lo e vou entregá-lo na sua casa para ser um sacerdote que vai viver para ti. E a beleza dessa história está no fato de que, assim que Ana entrega seu filho para viver ali, e ainda tão pequenininho, ainda nos braços da mãe, ainda como um bebê, ela faz uma oração e ali ela dedica Samuel ali no templo, e com o passar do tempo, Samuel torna-se ainda menino, um homem de Deus, de maneira que ele ouve claramente a voz de Deus. E é isso que nós queremos para os nossos filhos, que eles sejam como foi um dia Davi, quando disse: Senhor, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares. E ele começa a ser aquela pessoa que está constantemente voltando para fazer sacrifícios, para chorar e se alegrar, para sorrir e dedicar o seu melhor ao Senhor. Bom, como é que nós conseguimos isso? Em primeiro lugar, ame a sua igreja. Não simplesmente goste de ir ao culto, mas ame os dias de culto. Ame apaixonadamente a igreja do Senhor sobre a terra. Pare de criticar denominações, formas de expressão espiritual, e comece a amar a igreja de Cristo sobre a face da terra. Ore por esta igreja, ore com pessoas dessa igreja, fale com muito amor a seus filhos e filhas que a igreja é o melhor lugar do mundo. Enquanto seus lábios estiverem comparando a igreja com qualquer sistema organizacional da terra, você vai ter uma casa dividida. No dia que você perceber que não há outro lugar como a igreja, de fato não há, observe que se você chegar na igreja com uma necessidade espiritual, com uma necessidade material, com uma luta individual, você vai ter braços que te acolhem, você esteja aqui ou lá na China. A igreja é aquela que se levanta para ajudar pessoas. A igreja é aquela que fundou escolas em toda a face da terra. A igreja, observe que todos os hospitais quase têm uma cruz na porta, porque a igreja é aquela que levantou movimentos no mundo para ajudar pessoas. A igreja é aquela que levanta pessoas para orarem e ajudarem na hora da morte. Observe que cemitérios têm cruzes, porque a igreja de Cristo é aquela que se levanta e contra a qual as hostes do maligno não prevalecerão.
Você precisa amar a igreja de tal forma que não negocie os dias de igreja. Que seja a sua família aquela a ser representada como igreja na rua em que você mora. Em que as pessoas digam, posso contar com aquela família em oração. Posso contar com aquela família numa hora de necessidade. Então, no dia que sua casa, sua família for reconhecida como igreja e você for a primeira pessoa a hastear a bandeira da igreja de Cristo na terra, então vai haver aí uma revolução na sua casa. Em segundo lugar, ame as festas e ame os dias tristes como igreja. Levante com a sua família e vá participar do Natal da igreja. Ah, mas é muito difícil. No dia, enquanto você for a pessoa questionadora, aquela que não convida a família para estar na festa da igreja, porque tem uma luta, porque tem isso, tem aquilo, é óbvio que muitas vezes está em um tempo de distanciamento, mantenha o distanciamento, mas não falte a festa da igreja. Não falte aquele tempo em que as pessoas estão celebrando os casamentos, celebrando o chá de panela, celebrando a Páscoa, em tempos que as igrejas estão celebrando ali aqueles momentos maravilhosos, as festas infantis. Leve a sua família às festas da igreja. Não falte aos sepultamentos. Não deixe que seus filhos faltem, porque a Bíblia diz que muita sabedoria há naquela casa em que está se chorando ali por aquele momento de dor. Então convide a sua família a estar junto nos momentos de luta. É uma família que está passando por um momento aí de doença, convide alguém da sua família para a visita do hospital. Seja igreja no momento de alegria, seja um casamento ou no momento de dor, seja uma luta ou um dia de doação, seja igreja junto com a sua igreja. Convide sua família para trabalhar na igreja. Não só você. Ah, eu sou o diácono, o pastor, aquela que leva a palavra, aquela que recebe na porta. Descubra qual é a aptidão dos seus filhos e deixe que eles assumam a liderança de trabalho no campo deles. Isso. Deixe que seu filho de 5, 8 anos ajude a entregar os panfletos. Deixe que sua filha adolescente trabalhe na sala das crianças. Deixe que eles dancem, cantem, fotografem, façam aquilo que Deus lhes chamar para fazer na casa de Deus. Esse amor intenso pela igreja, né, que não pode se confundir aí com ativismo, ele precisa estar presente na sua família. Observe que ali na vida dos patriarcas, seus filhos desenvolviam atividades em Israel. Seus filhos, eles trabalhavam ali nos sacrifícios, na adoração, eles trabalhavam como profetas, e é assim que nossos filhos devem ser criados, trabalhando para o Senhor firmemente e ativamente na igreja do Senhor. E uma última recomendação: não fale da igreja. Não critique líderes de igreja, não critique nem mesmo aqueles que são expoentes e que estão aí na mídia com suas vidas muitas vezes dilaceradas. Troque a crítica pela oração. Chame a sua família à mesa para orar pelas pessoas da igreja, para orar por líderes da igreja, para orar por cantores da igreja. Por quê? Porque daquele a quem muito é dado, muito é cobrado. Muitas vezes as pessoas estão ali em posições de destaque e podem também cair, porque a Bíblia diz isso para nós. A palavra de Deus nos diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então nós não podemos alvejar o telhado dos nossos irmãos com críticas dilacerantes, com opiniões grosseiras. Nós precisamos ter aquela boca que produz bênção e não maldição. Então eu te convido a fazer com que sua família caminhe na direção da igreja com essas 4 sugestões que eu deixei aqui, e que você exercite isso fortemente na sua casa, para que você tenha uma família que esteja de pé mesmo diante dos vendavais, mesmo diante dos dias de luta, aquela família que não abandona a igreja porque houve uma dificuldade, aquela família que não abandona a igreja porque houve uma provação, porque houve uma tentação, uma sedução. Que o Senhor Jesus seja com a sua casa, com o seu lar, e vamos orar. Senhor Jesus, eu oro para que nós tenhamos sabedoria, Senhor, para
que nós amemos, Senhor, o teu povo, a tua casa, a tua igreja, para que nós amemos o Israel de Deus, para que nós nos posicionemos, Senhor, como geração santa, geração eleita, Senhor, como povo escolhido, que conduz a nossa casa, que conduz a nossa vizinhança, que conduz os nossos parentes a ti. Em nome de Jesus. Amém.